Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa e nós estaremos abordando agora propriedades periódicas. Lembrando que trabalhamos propriedades periódicas 1, onde nós falamos sobre o raio atômico, também falamos sobre energia de ionização. Agora nós estaremos falando sobre propriedades periódicas 2. As propriedades periódicas, como eu já tinha abordado com vocês anteriormente, ela está condicionada à maneira que os elementos estão organizados na tabela periódica. Então, essas propriedades, elas estão condicionadas à posição. Você tem elementos que são organizados em famílias ou grupos, como você tem elementos que são organizados em camadas. Então, essas propriedades elas podem aumentar ou diminuir à medida que o número atômico ele aumente ou diminua. Isso vai depender da posição dos elementos que estão sendo comparados para definir as propriedades. Então, essas propriedades elas vão ter uma dependência com a posição dos elementos na tabela periódica, tá? Então, aqui nós podemos perceber o seguinte: além do raio atômico e da energia de ionização, que foi abordado já, e elas são propriedades periódicas 1. E o que é que essas propriedades elas apresentam? O raio atômico ele está relacionado à distância que apresenta do núcleo até a última camada. Então, se você faz a comparação de dois átomos que apresentem número de camadas diferentes, então é mais fácil você definir quem vai ter maior raio e quem vai ter menor raio pelo número de camadas que cada um apresenta. Então, um átomo com 2 camadas e um átomo com 4 camadas, então, obviamente, o que tiver mais número de camadas, ele vai ser o elemento de maior raio, porque a distância do núcleo até a última camada, ela vai ser maior, porque o átomo ele possui 4 camadas. Por exemplo, nós podemos citar o elemento potássio. O elemento potássio tem número atômico 19 e ele vai até o 4s1. Então, ele vai apresentar 4 camadas. Se você comparar com o lítio, por exemplo, tem 2 camadas apenas. Então, é óbvio que nesse caso o potássio vai ter maior raio que o lítio, porque o potássio tem 4 camadas, então a distância do núcleo até a última camada do potássio é maior do que a distância do núcleo até a última camada do lítio, tendo apenas 2. Então vai ter uma distância menor. E já a energia de ionização, ela vai estar sempre oposta ao raio. Por quê? Quando o raio ele é pequeno, a força de atração do núcleo com a última camada ela é maior. Então a energia que você vai utilizar para retirar o elétron da última camada, ela vai ter uma necessidade de uma energia maior, porque a atração entre o núcleo e a última camada é alta. Quando você tem um átomo onde o raio ele é grande, a atração entre o núcleo e a última camada é menor. Então, por ter uma atração menor, os elétrons da última camada do raio, do átomo de maior raio, a atração ela é fraca. Então, quando você vai usar uma energia para retirada dos elétrons
ou do elétron da última camada, você vai precisar de uma energia de ionização baixa. Quando nós temos átomos que apresentam número de camadas iguais, como é que nós definimos quem tem maior raio e quem tem menor raio? Nós vamos olhar o número atômico. Então, por exemplo, você pode ter o potássio, que tem número atômico 19, e o cálcio, que tem número atômico 20. Então, esses dois elementos, eles apresentam o mesmo número de camadas, que são 4 camadas. E quem vai ter maior raio e quem vai ter menor raio? No caso, o elemento que tiver maior número atômico, no caso o cálcio, que tem número atômico 20, ele vai ter menor raio. Já o potássio, que vai ter menor número atômico, ele vai ter o maior raio. Então, são formas de você identificar em casos como esse, onde o número de camadas são iguais. Aí você define pelo número atômico. Quem tem menor número atômico vai ter maior raio, e quem tem maior número atômico vai ter menor raio. Podemos identificar também outras propriedades periódicas, como eletronegatividade, eletropositividade, reatividade química, afinidade eletrônica, pontos de fusão e de ebulição, densidade e volume atômico. Então, nesse caso, nós vamos estar também falando sobre essas propriedades seguintes. Por exemplo, afinidade eletrônica. Então, o que é que diz a afinidade eletrônica? Afinidade ou eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso recebe um elétron. Então, quando esse átomo ele vai receber esse elétron, nessas condições, né, de estar no estado gasoso, de estar isolado, ele vai liberar uma quantidade de energia no momento em que ele recebe esse elétron. Mas como é que eu vou perceber quem tem maior tendência de receber esse elétron? Então, quem tem maior tendência de receber esses elétrons são os átomos que apresentam menor raio. Os átomos que apresentam maior raio, eles vão ter uma tendência de perder esses elétrons por causa da atração que vai existir entre o núcleo e a última camada. Então, como o átomo de menor raio, a atração é maior, quando ele se aproxima de qualquer outro átomo que tem tendência de perder, ele acaba ganhando esse elétron do outro átomo que tem um raio maior. Então, a eletroafinidade é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron. Porém, ele recebe esse elétron por quê? Porque ele tem uma capacidade de receber o elétron em função do que ele apresenta como característica.